Amém, glória a Deus, que possamos descansar no Senhor, né, porque Ele é o nosso único refúgio, né, e é somente Ele que pode trazer para nós a paz, né. É Ele quem pode acalmar os nossos corações, é Ele quem pode, enfim, acalmar as nossas tristezas mais profundas, né, e toda tempestade, né, porque todos nós passamos por tempestades, é algo comum, né? Às vezes a gente inclusive tem a sensação, né, de que estamos sendo tragados e que não vamos vencer, porque o vento é muito forte, né? E as situações que a gente passa nos dão a entender que a gente vai afundar naquilo ali, que a gente vai afundar na tempestade, que a gente vai ser tragado. Mas nós temos um Deus misericordioso que nos ajuda, que nos ampara, que nos auxilia, que nos ajuda a vencer essas tempestades, que nos ajuda contra o inimigo de nossas almas. E nos dá a oportunidade de vencermos nele essas tempestades. E por falar em tempestade, hoje nós vamos refletir sobre uma passagem no Evangelho de Mateus, que fala de um ensinamento pedagógico muito interessante. Uma passagem em que Jesus anda sobre as águas, né? E além disso, durante essa passagem, quando Jesus está chegando, Pedro também anda sobre as águas. Pedro pede para andar, se fosse Jesus que ele o chamasse. E Pedro foi. O mais interessante é que o único evangelho que descreve esta passagem específica de Pedro andando com Jesus sobre as águas é o evangelho de Mateus. Nós vemos esta passagem relatada tanto no evangelho de Marcos quanto no evangelho de João, mas de Mateus tem esse detalhe específico e muito interessante e, por sinal, também muito pedagógico, né? Já que em alguns capítulos anteriores, eles também passam por uma tempestade e Jesus está com eles no barco dormindo. Mas eles acharam que eles iam afundar e disseram, né, para Jesus: olha, o Senhor não tem compaixão de nós vamos acabar afundando. E Jesus acalma a tempestade, acalma as águas, né? Jesus estava ali tudo bem, mostrando, dando uma lição de que mesmo que as tempestades viessem, mesmo que o vento viesse, estava tudo sob controle. Mas a fé daqueles discípulos naquele momento era uma fé vacilante. Então, por isso, Jesus, ele traz uma outra maneira de ensinar esta lição através desta passagem que nós iremos ouvir. Mateus 14, 22 a 33, versículos 22 a 33. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém, amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos na Tua presença.
E pedimos, ó Pai, fala conosco neste momento. Que esta palavra que será pregada agora venha somente de Ti, Pai. Que eu venha a ser Tua boca. E tudo aquilo que vier de mim seja bloqueado. Espírito Santo, eu lhe peço, se mova neste lugar e plante, e que esta semente, através desta palavra, seja plantada e venha a ser regada durante essa semana, durante o decorrer de toda a nossa vida. Que possamos lembrar dela e que possamos absorver os ensinamentos pedagógicos que esta passagem nos trará. Conduza esta pregação, Espírito Santo. Conduza o meu falar e lhe peço que entre nos corações, não só daqueles que estão aqui assistindo, mas que entre nos corações também daqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube. Que essa palavra venha reverberar e se fixar nos nossos corações. Lhe rogamos em nome de Jesus. Amém. Para a gente poder contextualizar o que acontece. Neste capítulo de Mateus, capítulo 14, primeiramente nós temos a morte de João Batista, em que João Batista, ele acusava, né, ou melhor, ele não acusava, ele repreendia Herodes por causa do pecado que ele cometera em estar se relacionando com a sua própria cunhada. Ele confrontava Herodes. E isso incomodava Herodias. E durante uma festa, a filha de Herodias dança para Herodes e para todos os convidados. E ele se agrada da dança e promete dar aquilo que ela pedir. E Herodes, ele tinha medo de matar João Batista, porque João Batista, né, ele era um grande profeta, né? E ele também temia a revolta do povo. E assim, a filha de Herodias, Salomé, compelida pela mãe, né, pede a cabeça de João Batista. Herodes, ele, enfim, mesmo contrariado, atende o desejo e corta a cabeça de João Batista e entrega a Salomé, que entrega a sua própria mãe. E com isso, após os discípulos de João recolherem seu corpo e enterrarem, eles contam avisam Jesus, né, sobre o ocorrido. E Jesus se retira para orar. Porém, o que acontece? A multidão o segue. E Jesus acaba tendo compaixão da multidão, né? E acaba curando os seus doentes. E ao cair da tarde, né, após aplicar, né, após ensinar a multidão, pregar para a multidão, os discípulos falam para que ele os despeçam, né? Porque já estava a tarde e a multidão precisava ir aos povoados para comprar comida. Porém, Jesus pede aos discípulos que os dêem de comer. E com isso acontece a multiplicação dos pães. Eles tinham 2 peixinhos e 5 pães. Né? E ele multiplica, abençoa, dá graças e os discípulos distribuem a toda a multidão. E depois, né, todos se fartam, o que sobrou é recolhido, se eu não me engano, 12 cestos, e depois disso, Jesus pede para os discípulos, né, que tomem o barco e sigam para um outro lado, em Genezaré, segundo o Evangelho de Marcos, eles estavam indo para Betsaida. E assim os discípulos fazem. Jesus despede a multidão, como nós vimos, e Jesus se retira para orar, subindo sozinho ao monte. E é muito interessante que a gente pode pensar que esta oração de Jesus, ela é uma intercessão. Ele provavelmente já sabia que esta tempestade, ela iria acontecer. E o barco, ele estava a uma considerável distância, estava fustigado pela tempestade, né? Fustigado pelas ondas ali do mar da Galileia. Inclusive, se eu não me engano, no Evangelho de Marcos, até mesmo no Evangelho de João, é dito que os discípulos, eles remavam com dificuldade, né? Porque as tempestades da vida, elas são assim, né? Elas nos fazem caminhar com dificuldade.
que eles estavam ali perseverantes. E Jesus, né, vendo que já estava longe o barco, ele caminha para se encontrar com os discípulos. E nessa caminhada, né, a gente percebe que isso mostra algo que o próprio profeta Isaías já tinha comentado sobre Jesus andar sobre as águas, né? Ele andará sobre as águas amparados pela minha mão. Se não me engano, no capítulo 42. A gente vê também uma citação de que o Senhor anda sobre as águas no livro de Jó. E é muito interessante quanto o mar, ele é um símbolo que aparece bastante, né? Na história do povo de Israel, né? E um outro fato muito importante é a abertura do Mar Vermelho para o povo hebreu passar, que se destaca no livro de Êxodo. E mais interessante a gente lembrar em Gênesis, né? Nos primeiros capítulos agora, se eu não me engano, no primeiro capítulo de Gênesis, que diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Jesus, né? Ele vai e caminha sobre as águas, mostrando que ele tem o domínio da natureza, que ele tem o domínio de tudo. Tem o controle sobre os ventos, sobre a tempestade. E quando estava quase passando na frente dos discípulos, eles gritam, é um fantasma, né? Mas Jesus, ele diz, né? Ele diz, não, fala aos seus discípulos que é ele que está passando, né? Pedro, não sei se de repente meio na dúvida, ou querendo se certificar, ou talvez pela própria fé dele, que apesar de ser vacilante, ele tinha fé. E Pedro diz, né? Se és tu, então faças com que eu vá ao teu encontro. E assim Jesus o faz. Jesus pede para Pedro ir. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Ele sai, tem a coragem, né? Por causa da fé. E vai. Assim como todos nós que caminhamos, apesar que começamos bem, que somos encorajados pela fé e seguimos. E assim vai Pedro. Porém, em um dado momento, ele acaba tirando os olhos de Jesus. E quando ele vê o vento, quando ele vê toda aquela tempestade, ele teme e começa a afundar. Mas ele pede para Jesus que o salve. Jesus o salva. Mas ele, né, o exorta, né, dizendo que ele era um homem de pequena fé. E após entrar no barco, a tempestade, ela se acalma imediatamente. E o mar e as tempestades, eu posso dizer que são as tribulações pelas quais a gente passa. A gente tem como andar. Eu talvez, trazendo um entendimento, eu poderia dizer que talvez o mar seria o mundo, mas eu opto por essa interpretação. Ele pode ficar revolto, mas se estamos com Jesus, se estamos focados em Jesus, a gente consegue, através dele, andar sobre as águas e vencer em Cristo as tempestades. Porém, essa passagem, ela nos lembra, né, o fato de Pedro ter afundado, mas Jesus tê-lo levantado, é que nós temos também a nossa fé vacilante. É claro, a fé, ela é um dom de Deus, mas às vezes a nossa fé vacila por causa das tempestades que nós passamos. É normal isso acontecer, mas o mais importante do que isso é a gente voltar os nossos olhos para Jesus e pedir para que Ele nos salve, pedir para que Ele nos levante, para que Ele nos conduza e também nos deixarmos conduzir. E Jesus, Ele é Deus que tem domínio sobre tudo, né? Ele anda sobre o mar, quer dizer que ali nenhuma tempestade, nenhuma a tribulação pode vencê-lo. E Ele acalma as tempestades. E a gente pode até dizer que o barco, ele representaria a igreja, e Pedro, nós crentes em Jesus, crentes em Deus, que
muitas vezes acabamos vacilando na nossa fé. Mas é interessante a gente pensar nessa lição pedagógica que Jesus ensinou aos discípulos, que não há tempestade que não possa ser vencida. E não há tempestade que dure para sempre. As tribulações que a gente passa na vida, que às vezes quase nos carregam e buscam também nos afastar da presença de Jesus, nos fazer tirar os olhos de Jesus e ter medo e achar que que nós não vamos vencer, elas tentam nos afastar, mas elas não são pares para Ele, essas tribulações. Em Jesus, nós encontramos a força. Em Jesus, nós encontramos um caminho. E o mais interessante que eu estava verificando a respeito do estudo, que o mar, ele também pode representar um mal. E o fato de Jesus andar sobre o mar significa, né, que ele tem o domínio, que ele tem a vitória, né? Ele tem a vitória sobre o mal. E é muito importante nós olharmos para Jesus e quando estivermos caindo, pedirmos ajuda a Ele, porque Ele nos levanta, para que a gente possa continuar firme na nossa caminhada. Não importa as tribulações que passamos. Eu sei que de vez em quando a gente tem medo, a gente tem momentos que esquecemos que o nosso Deus, Ele é maior do que todas as tribulações que estamos passando. Tem momentos que os problemas assim, eles são tão agravantes, né? As situações que a gente está passando ali na vida são tão agravantes, né? Seja ela ali uma depressão profunda, uma tristeza profunda, ou um desemprego, doença, enfim, todos os contratempos, né? Todos os percalços, às vezes até mesmo a falta de recursos financeiros, né? Parece que nunca vai ter fim, parece que isso tudo vai nos tragar. Até mesmo o próprio silêncio de Deus, porque Ele trabalha, embora pareça que Ele não nos responda, nos causa uma agonia e às vezes a nossa fé acaba vacilando. Mas mesmo assim, Ele está presente. Mas mesmo assim, Ele está sempre olhando por nós. E Ele nos ampara. E é só buscarmos voltar o nosso olhar para Ele. É só pedirmos ao Espírito Santo que nos direcione, que nos governe e que nos ajude, que nos console, porque Jesus jamais nos abandonou. Ele subiu aos céus, mas Ele deixou para nós Consolador, que pode sim nos ajudar e também levar as nossas orações, né, como diz o apóstolo Paulo em uma de suas cartas, né, interpreta com gemidos inexprimíveis, né. Às vezes a gente não sabe o que falar e não sabe como falar para Deus, não sabe o que pedir, não sabe o que dizer, porque a nossa aflição ela é muito grande, mas o Espírito Santo, Ele intercede com gemidos inexprimíveis nesses momentos. E Ele nos atende, mesmo que a nossa dor, mesmo que a nossa aflição, a nossa tribulação, ela seja algo que nos deixe perplexos. Ele nos atende. Ele intercede por nós. E Ele nos fortalece. Ele nos dá ânimo para que a gente possa vencer. Igual Jesus venceu o mundo. Passando pela humilhação. Passando pela zombaria. Passando por tudo de ruim que podemos imaginar. Por torturas. Sendo espancado. Cuspido. E no final, crucificado. E levando sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, dando a vida por nós. Sim. Tem tribulação maior que essa? Acho que não. Acho que não tem algo tão maior do que ele passou de ser acusado injustamente. Como alguém que atrapalhava ou que blasfemava contra a religião judaica, que queria tomar o poder, sendo condenado. E mesmo assim, permanecendo firme, sereno, enfrentando o mundo, enfrentando as tribulações, enfrentando a guerra contra o mal, que é mais tarde onde se desemboca essa passagem. E assim acontece. Ele teve
momentos em que também teve medo. Ele teve momentos em que sofreu angústia antes de passar por todo o martírio que ele passou. Mas ele orou, assim como ele havia intercedido pelos discípulos, quando ele estava no monte e eles passaram pela tempestade. Ele orou, e no final, após ser crucificado, após ter o templo destruído, e que os judeus achavam que era o templo físico e não o corpo dele, ele vence. Assim como ele andou sobre as ondas, assim como andou sobre o mar, a profecia, ou melhor, não a promessa que Deus tinha feito em Gênesis 3, ela se cumpre. Jesus, o segundo e último Adão, puro e perfeito, apesar de ter seu calcanhar ferido, pisa na cabeça da serpente e ressurge, nos dando a esperança de uma vida eterna e nos dando forças e nos estimulando, nos motivando a vencer o mundo como assim ele o fez. Que nos momentos de tempestade possamos lembrar de como ele agiu. Que nos momentos de tempestades possamos ter a mesma serenidade de Cristo. E com a força dele, possamos enfrentar. Que possamos resistir melhor. E continuar navegando. Sempre com os olhos em Cristo Jesus. Obrigada a todos.